Olá a todos e a todas. Como foi anunciado durante essa semana, nós temos o título de hoje, que é Educação Histórica e Patrimonial, Olhares sobre o Patrimônio em Tempos de Pandemia, com a professora Helena Pinto, integrante do grupo de pesquisa CIT-100, da Universidade do Porto, em Portugal. E essa live é uma iniciativa do Corpo Editorial da História Revista, da UFG, tem como objetivo contribuir para a divulgação do conhecimento científico produzido especialmente no âmbito da universidade pública e gratuita, num contexto democrático e plural. Para aqueles e aquelas que desejarem a certificação, lembramos que durante a live será disponibilizado um Google formulário para inscrição, onde você se identifica com o nome e e-mail, e depois nós emitimos certificado para aqueles que tiverem interesse. Eu vou passar a palavra à professora Maria da Conceição Silva, e ela vai apresentar a nossa convidada de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Helena a disponibilidade por aceitar o nosso convite. E muito obrigada, Helena, por estar conosco hoje. Não deu certo ontem, mas espero que hoje dê certo e que tenhamos aí um debate sobre o tema da educação histórica e a questão patrimonial. A nossa convidada de hoje é a professora Helena Pinto, investigadora integrada do CIT-SEMI, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, no Grupo de Investigação, Educação e Desafios Sociais, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A professora Helena é doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, com a tese Educação Histórica e Patrimonial, concepções de alunos e professores sobre o passado em espaços do presente. Mestre em Patrimônio e Turismo pela Universidade do Porto, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, docente de História do terceiro ciclo em Portugal, formadora de professores nas áreas de didáticas específicas, história, realizando desde 2005 ações de formação contínua para professores e educadores. Coordenadora pedagógica de material educativo desenvolvido no âmbito do Serviço Educativo de Museus do Norte de Portugal, exemplo, Museu Regional de Arqueologia Dom Diogo de Sousa Braga, Castelo de Guimarães. Autora de artigos científicos em revistas internacionais nas áreas de educação histórica e da educação patrimonial. Então, professora Helena, é um prazer te receber, muito obrigada mais uma vez, esperemos aí um debate em tempos de pandemia bastante promissor a todos nós, tá? Cristiano, passe a palavra ao professor Cristiano. Sim. Então, obrigado, professora Maria da Conceição. Já estamos com bastante audiência aí, são mais de 30 pessoas já nos assistindo. E nós vamos propor um roteiro básico aqui, com alguns pontos que nós vamos propor para a professora Helena conversar um pouco com a gente, e na medida no decorrer da conversa, nós vamos também destacando algumas colocações do público que está acompanhando. Então, sinto-se à vontade para participar. Professores, estudantes que estão participando da live podem colocando seus comentários logo abaixo, e eu vou depois selecionando na medida do possível. A História Revista também está disponibilizando o link com o acesso ao formulário Google para quem tiver interesse na certificação. Então, professora Helena, eu vou iniciar com um tema mais geral sobre a sua produção, sobre a pesquisa e o ensino, que é a partir do termo patrimônio histórico aqui, né? Essa expressão ela vem aparecendo em diferentes contextos nos últimos anos, com usos também variados. Nós, então, convidamos você a falar um pouco sobre a sua relação com esse tema de investigação e as relações com a aprendizagem histórica de crianças e jovens. Conte-nos um pouco sobre suas experiências de ensino e pesquisa neste campo. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Antes de responder à questão colocada pelo professor Cristiano, realmente queria, antes de mais, agradecer
como já foi referido na sessão de convite, há 2 dias atrás, a minha gratidão por este convite. É um prazer enorme estar aqui, à distância, ao mesmo tempo próxima, que estes meios digitais nos proporcionam, estar convosco e a partilhar algumas reflexões sobre a ligação entre a educação histórica e o património, através da educação patrimonial e todo este mundo vasto que é a educação pelo património, através do património, e que nos dias de hoje realmente temos assistido a diversas situações que nos têm feito refletir um pouco sobre este tema. E a própria distância e o isolamento e a distância do físico, não é? E a utilização dos meios digitais proporcionou ao mesmo tempo uma aproximação sobre o que está longe e ao mesmo tempo um distanciamento. Ora, falar sobre o património histórico, levar-nos-ia aqui a um percurso enorme no tempo, e não vou alongar nesses aspectos, porque seria necessário outra live para abordar o tema do património. Mas na sua ligação com a educação, e vendo aqui o aspecto da educação, não só no sentido formal, eu iria recuar, sobretudo, às décadas 70, 80, e mais depois, a década de 90. Em termos de, até por causa do meu percurso e da minha relação com este triângulo. Se recuarmos aos anos 70 e às grandes decisões relacionadas com a Unesco e com a Convenção do Património Mundial, e a partir daí, e do património natural, cultural e natural, vemos, de certa forma, um marco essencial nesta ideia de que o património não são só os monumentos históricos, mas também são também as paisagens. E se viermos mais proximamente ao ano 2003, com a Convenção do Património Imaterial, temos outros elementos do património que são agora o foco de atenção. Ora, mas a minha ligação a esta problemática do património fez-se, em primeiro lugar, antes da ligação à educação histórica, fez-se sobretudo através da arqueologia. Pratiquei arqueologia durante 8 a 10 anos, ainda como aluna da Faculdade de Letras, e depois já sendo docente do secundário, mas participando também em campanhas de escavações, mas sobretudo depois no âmbito do mestrado em Património e Turismo, com a educação em museus. Porque já nos anos 80 e sobretudo já agora na década de 90, que é aí sobretudo nessa fase, década de 90, que eu tenho um contacto mais direto e finais dessa década, com o mundo da educação em museus, com algumas colaborações com museus locais, e sobretudo contacto com a literatura, não só norte-americana, mas sobretudo da Universidade de Leicester, no Reino Unido, os textos do Pan Greenhill, por exemplo, que falavam já da aprendizagem no museu. Saíam um bocadinho daquele sistema dos serviços educativos de museus, mas falavam mais da aprendizagem, learning in the museum, a ideia da aprendizagem. E de que essa aprendizagem ou a interpretação dos objetos do museu é algo que se constrói. Ora, isto é absolutamente, é o grande elo de ligação também com a educação histórica. Até lembrava com este fenómeno, com este acontecimento trágico de Beirute, lembrei que foi no âmbito de um encontro de museus de educação, no ano 2001, que contactei até diretamente com alguns desses autores ingleses, num encontro que houve em Lisboa, um encontro de museus de educação, em que esteve precisamente o Pan Greenhill, que era uma referência, e que ficou na minha memória porque o terceiro dia desse encontro coincidiu precisamente com o 11 de setembro de 2001, ou seja, o atentado das Torres Gêmeas em Nova Iorque. Por isso há uma série de acontecimentos
que quando estava a preparar isso, que me vieram à memória, porque esta ideia da ligação com o património, com os museus, acima de tudo, nesta ligação estão as pessoas, não é? E é a aprendizagem das pessoas que cria feitas pelos públicos, sejam eles mais jovens, menos jovens, que faz essa é a ligação. Ora, é precisamente aqui, neste ano de 2001, que entra na minha vida a educação histórica. Ela já vinha, esta linha da History in Education, como foi um ano ou 2 antes, estava na Universidade do Minho, trazida pela professora Isabel Barca, e eu estava a fazer a minha dissertação de mestrado com um orientador da área da arqueologia, contactou com a professora Isabel Barca, que tinha vindo anos antes precisamente do Reino Unido, contactando onde tinha feito o doutoramento com Peter Lee. Que é precisamente Peter Lee, Dennis Shemilt e Rosalind Ashby, sobretudo ela, e Dennis Shemilt também com as ideias significantes, que tinham já desde o final da década de 70, ou seja, é um movimento conhecido também com este processo nos museus, não é? Com o qual eu vinha contactando antes, que vai dar origem à educação histórica, que é trazida para Portugal pela professora Isabel Barca. E é como minha co-orientadora dessa dissertação de mestrado que esta linha da educação histórica se vai cruzar com o que eu já vinha pensando e refletindo ao nível da educação em museus, porque esta ideia do construtivismo social, da ideia da construção do pensamento histórico e da ideia da interpretação dos objetos, que a minha experiência no âmbito da arqueologia também me fez que fosse mais necessária, porque quando já na fase em que eu já dava aulas ao secundário, uma das minhas preocupações era, quando fazia uma visita de estudo, nomeadamente a um sítio arqueológico, que não fosse um mero passeio, que houvesse a preocupação em usar os objetos, usar o sítio arqueológico, uma vez que eu tinha aprendido, não é, nessa experiência arqueológica, a interpretar esses objetos, eu queria fazer com que os alunos entendessem esse processo. É? Como, através de uma série de vestígios arqueológicos, se conseguia entender algo mais sobre o passado, que não fosse apenas pelos livros, pelos manuais escolares, não é? A informação já dada. E eu acho que este cruzamento da arqueologia, da educação de museus, com a educação histórica, veio completar este triângulo, é? E foi fundamental nesta ligação. Houve uma referência também alguém que fez o doutoramento também com Peter Lee, mas com ligação em museus, precisamente, que foi Irene Naco, uma investigadora grega que deu um passo importantíssimo nesta linha e que é uma das minhas referências fundamentais, mas depois também a maior parte destas investigações faziam-se sobretudo com alunos e no âmbito da educação formal, não é? Estes novos contactos que fui tendo, e sobretudo depois já no doutoramento e na ligação com o projeto de Consciência Histórica, Teoria e Práticas, coordenado pela professora Isabel Barca, e entretanto foram os contactos com o Brasil que fizeram ver com outros olhos esta linha da educação histórica, por exemplo, com os trabalhos de Marlene Cainelli ou da professora Daulinha Schmidt no Paraná, que já estavam a trabalhar também, e reforçaram isto com a linha de educação histórica, a ideia dos objetos, da utilização dos objetos, muitas vezes para produzir materiais, ou seja, algo que fosse até paralelo ao manual ou que substituísse o manual escolar em certas situações.
E foi esse também o meu objetivo. Ainda antes de terminar o doutorado foi o culminar de uma parte deste processo, que continua e continua hoje, através da investigação-ação. Quem continua no ensino nunca perde, ou pelo menos não deve perder esta preocupação de continuar investigando, não é? Seja com os museus, seja noutras linhas, mas esta ligação ao Brasil permitiu também ver que esses procedimentos continuam, e muitas vezes com publicações, com participação em congressos, como que a professora Conceição organizou em 2014, depois em 2018, partilhando um bocadinho essas ideias e produções. Mas é preciso ver também os outros aspectos, que eu ia referir há bocadinho. Não só os alunos, é muito importante conhecer as concepções dos alunos, fundamental, as suas ideias prévias, depois como é que vão construindo o seu pensamento, seja com fontes materiais, objetos, seja com fontes escritas, do tipo, seja mesmo com a história oral, não é? Mas é importante também trabalhar com os professores. E o interessante é que, em termos de concepções de professores, o que acabou por influenciar mais o meu percurso foi, sobretudo, trabalhos em Espanha, que é interessante porque, embora a linha da educação patrimonial em Espanha tenha outras designações, nomeadamente em Barcelona, com o professor Santa Cana, muito interessante, uma linha didática de património. Por exemplo, em Itália, com quem tenho contactado muito ultimamente, sobretudo na Universidade de Bolonha, também didática do património, ou seja, há uma outra designação. Mas, por exemplo, em Valladolid, na Universidade de Valladolid, com a professora Olaya Fontal, a educação patrimonial é vista como uma disciplina independente, não é? Está essencialmente ligada à educação artística. Mas, por exemplo, noutras universidades tem um enfoque já muito relacionado com a educação histórica. E, por exemplo, o professor Jesus Estepa e Cuenca, além de outros trabalhos que se realizam, por exemplo, em Múrcia, na Universidade de Múrcia, ligados à arqueologia, com vários colegas, mas há trabalhos interessantes também a nível das concepções de professores. E isso é fundamental, não é? Porque a aprendizagem do aluno, o enfoque não deve ser só o aluno. E foi isso que eu procurei também, quer com a formação de professores, quer mesmo no estudo de doutorado, ver também as concepções dos professores. Muitas vezes, ideias que os alunos têm acerca do património, do papel do património, têm a ver com as concepções dos seus professores, que muitas vezes os acompanham durante 1, 2, 3 anos, não é? Isso vai-se refletir. E por isso tem sido este aspecto também que me tem preocupado, não só a nível das concepções dos alunos, mas também dos professores. E no estudo que apliquei no doutoramento, e entretanto tenho procurado também continuar a desenvolver, nomeadamente com algumas colaborações de doutorados sanduíche, de colegas espanhóis, ou mesmo de alguns casos de pós-doc, algumas instâncias, levar essas pessoas junto dos nossos professores e ver como é que se pode trabalhar isso, não é? Fazer formação para professores também, e ver como é que se pode trabalhar isso, sair da sala de aula, não é? Ou então, não sendo possível isso, usar réplicas, usar imagens. Não é? Por exemplo, lembro os trabalhos da Kit Barton e com fotografias nos Estados Unidos, por exemplo, de Linda Levsky, que é também uma referência importante, com materiais arqueológicos também. E estamos ultimamente novamente em contacto, participando em congressos, ou seja, já é uma relação que já vem dos primeiros anos do século XX, mas que estes laços da educação histórica e da educação patrimonial têm vindo a durar. E eu acho isso muito importante, que vai já deixando algumas marcas, e o meu percurso continua este, seja esta ligação entre os museus, entre a escola, a educação formal e pronto. E o mundo Professora Helena, da formação. E acho que já me alonguei um pouco, mas poderemos voltar. Sim. Sim. Aí, continuando, então, aí a gente puxaria para uma outra questão, que é uma
questão atual e que deveríamos também pensar nela, e eu tenho certeza que você pensou nela, né, que seria o contexto da pandemia. Como esse contexto da pandemia nos confinou nas nossas janelas virtuais. Viramos pesquisadores virtuais, professores virtuais, né? Estamos aí vivendo uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de educação, uma outra concepção no todo, né? E aí, de que forma nós podemos enxergar essas mudanças tão aceleradas a partir dessas janelas virtuais, já que nosso tema de hoje trata da educação patrimonial e de educação histórica? Podemos mencionar um conjunto de episódios que nos remetem, nos mantêm à necessidade de pensarmos a consciência histórica dos sujeitos. Faço referência nesta questão aos ataques aos monumentos que vêm gerando intensos debates e reflexões no campo historiográfico. E como você, professora Helena, é uma pesquisadora dessa temática, né, dessa discussão hoje, aí, que está muito evidente para nós, que comungou com esse processo de pandemia, né? Então, considerando as suas experiências e investigações, como podemos interpretar estas derrubadas de símbolos do passado e como essa experiência pode ser aproveitada no ensino de história, sobretudo nós pesquisadores no campo da educação histórica? Aí, poderia você abordar um pouco para a gente dessa questão? Sim, claro. É uma questão muito, muito pertinente e complexa. Mas uma das referências que eu esqueci de falar há pouco, e há muitas outras aqui que poderia falar, mas vem mesmo de encontro ao que acabou de perguntar, e por isso eu vou usar como referência para depois discutir este assunto, que é um texto que foi basilar para a minha investigação, e nomeadamente para a criação de categorias na minha investigação, que foi um texto de Seixas, do Canadá, de Peter Seixas e Clark, um texto de 2004. E pensando neste derrubo de estátuas, não é? Que parece que é algo recente, mas se pensarmos bem, podemos recuar muito no tempo, por exemplo, à época dos imperadores romanos, e quando houve situações que era da Nation Memories para fazer, não é, esquecer ou derrubar das estátuas, ou pelo menos das cabeças, e depois substituir quando essa pessoa ou essa figura pública acabou por não agradar ao imperador, pronto, e outras situações da Revolução Francesa, mas são sobretudo situações ligadas ao poder, não é? Ao poder. O novo poder, como aconteceu, por exemplo, depois da queda da cortina de ferro, ou depois do domínio nazi, não é? São situações de novos poderes e que levam a essas alterações dos símbolos. Agora, aqui estamos perante um fenómeno, esta situação apresenta um fenómeno novo, não é? Novo, pelo menos que teve depois do trágico acontecimento nos Estados Unidos e os problemas raciais, levaram a que esta derrubada de estátuas acontecesse num contexto de uma ação da população, de grupos da população. Uma forma de revolta, ou chamar a atenção para um problema que já vinha de trás. Ora, Peter Seixas, num texto de 2004, Murals as Monuments, isto é uma referência, estive a revisitar este texto há uns tempos atrás, e realmente agora nesta altura, que surgiu nos primeiros, desde maio, com esta problemática da queda, do derrubo das estátuas, e ele em 2000, num estudo feito, os 500, de várias centenas de escolas e de estudantes no Canadá,
precisamente no estado, na província de British Columbia, na cidade de Vitória, sobretudo, sobre uns murais que representavam, que estão nos edifícios do Parlamento, e o trabalho, depois um longo inquérito, mas havia umas questões extensas, num parágrafo mais, em que se pedia aos alunos para dizerem o que é que fariam a esses murais. Se deveriam derrubá-los, porque eram murais que representavam os colonizadores como superiores, não é? E os indígenas, os nativos dessa região, numa posição subalterna e até humilhante. E a posição, e o que é que Peter Seixas faz? Lá está, essa relação com a consciência histórica que a professora Conceição falava há pouco. Ele faz uma ponte entre as ideias do filósofo Nietzsche, precisamente, e cruza-as com as ideias do Rousseau, do filósofo Rousseau. Precisamente, e cria um conjunto de categorias que eu acho que foram essenciais para a minha categorização das ideias de consciência histórica dos alunos e dos professores, que é a ideia da consciência monumental, consciência do antigo, acerca de perspectivas do passado, o antiquário, o crítico e o moderno, que é mais ou menos equivalente ao genético, mas ainda muito relacionado com o crítico numa perspectiva historicizada. E ele faz a análise das ideias dos alunos e, enquanto alguns tinham a ideia que ainda está muito presente, que é uma ideia tradicional, correspondente à ideia da consciência histórica tradicional de Rousseau, a ideia do monumental, ou seja, a ideia de que o passado continua no presente como se dá algo intemporal. E isso, se compararmos com esta situação atual, é a perspectiva de uma parte da opinião pública, não é? Sobretudo ligada às elites do poder. A ideia é que aquilo foi criado, é o retrato do passado, não é? Foi assim, e essa homenagem foi feita e há continuar a fazê-la. Depois há a ideia do antiquário, que é uma situação. Os alunos do Canadá, nessa altura, não tinham muito esta perspectiva, mas têm, pelo menos dessa zona da cidade de Vitória, mas alguns já têm a perspectiva do antiquário, ou seja, em vez de, porque aquilo era uma estátua colocada ali nos anos 30, ou seja, não é do tempo esses murais, não estátua, desculpem, esses murais tinham sido colocados na década de 30 do século XX, ou seja, uma homenagem posterior, não é? Uma leitura, mas a maior parte dos alunos, como grande parte da opinião pública, não é? Não, o senso comum, não analisaram esses murais nessa perspectiva. E então o que fazem é dizer que aquilo é um exemplo dos nossos antepassados, foi isso que aconteceu, por isso deve continuar assim. A posição dos colonizadores foi mesmo essa, foi submeter os nativos, sem pensar na perspectiva do outro. Depois, a posição crítica, no sentido de é preciso derrubar esses murais, não fazem esquecer completamente os povos que já cá viviam e continuam no presente, ou já lá viviam, e depois uma perspectiva já que historiciza o monumento, ou seja, algumas perspectivas de alguns alunos eram no sentido de manter o monumento, mas colocar uma explicação sobre o contexto em que foi criado o monumento. Isso foi a análise feita a investigação, não é? Feita na altura por Peter Seixas, por Clark e por uma série de investigadores. Eu, entretanto, fui pesquisar, procurar qual foi o resultado depois disso em termos de decisão de poder político. E, pelos vistos, em 2007, depois, porque reparem, isto começou em 2001, em 2007, finalmente, depois de uma grande discussão, e aí é importante isso, mas houve essa discussão pública, e acabou por não se decidir derrubar, mas como não chegou a nenhuma situação, pronto, uma decisão final, a solução em 2007 foi
cobrir os murais. Continuam lá, mas cobrir até se encontrar, porque havia propostas havia mesmo alunos que faziam proposta. Por que não fazer os murais agora, outros murais, noutra parte do edifício, para mostrar uma perspectiva atual acerca desse fenómeno da colonização? Mas não se seguiu essa, nem sequer a da contextualização. Simplesmente taparam-se os murais até nova decisão. Ora bem, isto para dizer o quê? Esta reflexão de Peter Seixas hoje em dia, infelizmente, não é seguida em muitos destes locais. Se virmos, por exemplo, se houvesse essa preocupação de discussão pública em muitas destas situações, talvez não se tivesse chegado ao ponto que se chegou. Vamos pensar no caso inglês, por exemplo, de Bristol, da derrubada da estátua de Colston, não é? Ligado ao tráfico negreiro. Logo a seguir, pouco tempo depois, em Oxford, surge uma faixa que diz Rhodes, you are next, ou seja, você é o próximo, não é? E em 2015 a estátua de Cecil Rhodes já tinha sido afastada, derrubada na cidade do Cabo, na África do Sul, não é? Ou seja, quase todas estas situações já têm antecedentes, não é? Por exemplo, há a situação já há 20 anos que havia um pedido, uma petição para se afastar em Bristol a estátua de Colston. E no caso por exemplo, dos Estados Unidos, havia já, pelo menos desde as comemorações da chegada de Cristóvão Colombo à América, já havia várias petições no sentido de não se fazer as comemorações, ou pelo menos de não lhe dar aquele caráter de celebração. E acabou por acontecer, ainda há pouco tempo, não é? Terem decapitado uma das esculturas, outra foi afastada antes que acontecesse o mesmo, na Flórida, etc. E está-se a verificar, em algumas situações, até a preocupação em antecipar essa derrubada. É o caso, por exemplo, do Museu de História Natural em Nova Iorque, que tem na frente uma estátua do presidente Theodore Roosevelt, que está no seu cavalo, não é? Numa posição imponente, e tem do lado um nativo americano e um negro, em posição subalterna. E antes que acontecesse algum problema, o próprio museu contactou o município e vai ser retirada dali a estátua. Ora, mas há outras situações. E é interessante ver estas várias leituras e estas várias perspectivas. Por exemplo, a cidade de Bordeus, aqui há muito pouco tempo, passou na televisão pública, precisamente porque esta situação tem vindo também a ter reflexo aqui, nomeadamente logo depois da estátua, por exemplo, da estátua de Voltaire, um iluminista, não é? As ideias de liberdade que ele defendeu, mas um filósofo iluminista, mas pelos vistos a sua riqueza deve muito também ao comércio colonial. Foi toda pintada com pichagens vermelhas em Paris, e interessante, pouco tempo depois aconteceu com a escultura do Padre António Vieira aqui em Lisboa. Só que esta escultura é de há 3 anos atrás. Ou seja, é de há 3 anos, 2017, uma escultura recente em Lisboa, mas que representa o Padre António Vieira, que está ligado a ter uma mensagem diferente, não é? De alguém que defendeu os indígenas e que veio junto do rei Dom João IV e solicitou, em meados do século XVII, que fosse feita uma lei diferente para os indígenas, para os índios do Brasil, mas talvez porque as esculturas não se sabem, os meios de comunicação depois incidiram muito na ideia de que foi vandalismo e não se refletiu muito sobre a situação, mas a verdade é que aparecem umas 3 crianças índias ao lado de uma escultura recente,
e que foram pintadas com um coração vermelho, e depois a escultura de Padre António Vieira foi pichada de vermelho e já foi limpa. Mas não se deu, chamou-se a isso vandalismo, mas eu acho que devia-se fazer-se uma reflexão um bocadinho mais profunda. Por exemplo, em Bordeaux, é um exemplo interessante, eu espero também não me estender muito, mas gostaria de dar 1 ou 2 exemplos, também para ver como a própria história pública e a forma como se discute estes assuntos, também depois na escola, isso é importante, não é? Mas na sociedade civil, usando os meios de comunicação, e hoje em dia com a internet isso, é? Vemos isso. Por exemplo, na cidade de Bordeaux, que era o segundo maior porto de tráfico negreiro de França, a seguir, tal como Nantes, houve uma discussão diferente e interessante na tal reportagem da RTP, da televisão pública portuguesa, que via há pouco tempo atrás. E o que é que fizeram? Convidaram membros de uma associação de defesa da memória, para não branquear, diz mesmo isso a pessoa que foi entrevistada, não se branquear a história, porque há situações que depois ficam ignoradas, não é? Esquecidas. E então, o que é que essa comissão propôs? Inclusivamente com membros de minorias, negros, etc., mas que já fazem parte também da comunidade académica e não só. Por exemplo, a rua do... Deixa-me só ver aqui o nome. Eu tinha colocado aqui um nome de um francês, para não me esquecer, mas neste momento já... Pronto. A verdade é que tem numa placa a contextualização de quem foi esse grande comerciante. E refere mesmo, enriqueceu e tinha sido um benemérito da cidade, e por isso tinha uma rua com o nome dele, mas na contextualização aparece descrito que ele, além dos mais de uma centena de navios que utilizou para o seu comércio, 10 desses navios eram de tráfico negreiro. Ou seja, há preocupação com essa contextualização. O nome continua na rua, mas aparece uma descrição acerca da forma como ele enriqueceu. Pronto, isto foi uma perspectiva. Por exemplo, em Berlim, num local onde, por exemplo, o regime nazi fez, numa parte ocidental de Berlim, num bairro, onde se faziam ensaios químicos, etc., durante o regime nazi. Depois de terem estado afastadas durante anos algumas esculturas, também quer do período nazi e sobretudo depois já do período soviético, resolveu-se fazer um espaço onde algumas dessas esculturas que foram derrubadas, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, voltaram a estar expostas ao público. E uma delas é, por exemplo, a cabeça de Lenin, que foi colocada na posição em que foi encontrada quando a estátua foi derrubada. E problematiza-se essa situação. Para uns é interpretada como um símbolo ainda da presença soviética, para outros como uma sobreposição do Ocidente perante o domínio comunista. Ou seja, abrem-se várias perspectivas de discussão dessas mesmas esculturas, mas é feita essa preocupação da contextualização. Mas aí estão no museu. É o caso, por exemplo, de Budapeste. Estive o ano passado na cidade, antes de ir a um congresso, acabei por não visitar este local, porque tinha aqui precisamente para Viena para o congresso, mas achei interessante a divulgação turística que faziam deste local. É um parque que existe numa zona já periférica de Budapeste, onde colocaram as esculturas de Stalin e do domínio soviético, ou seja, a mudança do regime, em vez de as destruírem, ou pelo menos uma parte delas, foi colocada num parque, num sítio de exposições com a respectiva contextualização. As pessoas podem visitar esse local, por exemplo, tem lá, não é original, é a réplica de uma escultura das botas, que foi o que restou da escultura, por exemplo, de Stalin, que foi derrubada. E tem um outro conjunto de esculturas. Os professores, com os respectivos alunos, ou os turistas, podem, porque depois há um centro interpretativo à entrada, com alguma informação,
nomeadamente até sobre os filmes usados na época, de propaganda do regime, alguma documentação que sobreviveu e que permite uma leitura, ou várias leituras desses mesmos momentos. Por isso, há várias possibilidades. O problema do roubar, de fazer desaparecer estas esculturas, e vai-se apagar essa mesma memória. Ou seja, o que é que se vai colocar nesse local? É verdade que isto é a presença, esta escultura foi colocada numa determinada época, para comemorar algo, não necessariamente a época relativa a esses acontecimentos, pode ter surgido alguns anos depois. Mas a verdade é que o espaço onde ela está é um espaço do presente, é um espaço vivido. Por exemplo, no caso de Bristol, a escultura estava num local perto do Porto, não é? E é um local que é vivido e muitas vezes por pessoas que sentiam mágoa, dor, consideravam isso aí um símbolo doloroso de uma determinada época, e isto é muito importante, por isso é tão importante essa discussão pública e, sobretudo, quer no meio académico, quer mesmo no ensino, e começar, sobretudo pelos nossos jovens, que aprendam a discutir, a problematizar esta mesma situação, não é? Porque estas interpretações não são definitivas. Está em construção essas mesmas interpretações. O eliminar da vista, não é? E não colocar, por exemplo, no museu, que é uma hipótese, faz com que certa parte da história, segundo alguns, seja apagada, não é? E também não é isso que se pretende. Por exemplo, Auschwitz, o campo de concentração, não é? Continua lá a ser visitada. Há certos aspectos da história, por mais negativos que sejam, que é importante que permaneça para não ser esquecido, por um lado, não é? E esses apagamentos são complexos. E sobretudo porque são sinais, sobretudo, do poder exercido por algumas elites, mas podemos falar isso, alguns aspectos mais ligados à educação, depois, para não me alongar demasiado. Certo. Obrigado, então, professora Helena. Essas questões, então, nos desacomodam, né, e fazem pensar, então, nessas multiperspectivas que têm que ser consideradas na interpretação desses episódios. E tem antes de fazer a próxima questão, eu vou projetar aqui a questão de um dos nossos participantes. Nós temos aqui várias pessoas já interagindo, e eu vou selecionar uma questão do Hugo Tavares, para não perder o assunto agora, depois a gente não precisa voltar na mesma temática. E o Hugo diz assim: o que me preocupa é que, apesar de públicos, os monumentos são também documentos históricos, como os documentos de arquivos públicos. Supondo que concordássemos com a derrubada das estátuas, também queimaríamos os arquivos? É uma questão que ele também polêmica, né? Que ele nos coloca aí para pensar. Se você quiser comentar agora, ou depois a gente já complementa com outras questões. Está mesmo relacionada com este aspecto. Eu penso que já respondi em parte agora nesta fase final, não é? Não sei se a pergunta foi colocada antes desta minha última parte da conversa, tem a ver precisamente com esse aspecto. O que não é? Destruir, derrubar, será a solução derrubar, não é? Estas estátuas? É importante contextualizá-las, historicizá-las, ou seja, permitir que as pessoas compreendam porque é que ela foi erigida, colocada naquele local, e situá-la, ou seja, permitir que as pessoas compreendam que ela é o produto do pensamento de uma época, de uma elite, neste caso, não é? De poder, e que é importante também dar a voz a outros, mas eliminá-la, apagá-la, não vai solucionar o problema, não é? É importante que, ao mesmo tempo, surjam respostas aos problemas sociais. Vamos ver este aspecto aqui, tal como, por exemplo, falando dos documentos,
quando o regime nazi destruiu, a Noite de Cristal, destruiu todo um conjunto de livros de documentação, tentando apagar, não é, a memória, o vestígio, o pensamento. É um pouco a mesma coisa, e depois as destruições também em relação às esculturas. Isso empobrece-nos. Agora, o que é importante é fazer essa contextualização e ver as várias perspectivas, os vários olhares, não é? Daí esta comunicação, procurar isso mesmo, não é? Esses olhares, os olhares sobre o património. Por exemplo, eu lembro, coloquei aqui a data para não me esquecer, por exemplo, estava a falar há pouco que estes símbolos estão ligados sobretudo às elites, não é? A quem tem o poder e coloca as estátuas para celebrar. Há o caso, por exemplo, aqui em Portugal, no Porto, de um benemérito, que é o Conde Ferreira, recebeu o título de Visconde e depois de Conde no século XIX. Foi precisamente uma pessoa que enriqueceu graças ao tráfico colonial, que ele foi para o Brasil, mas regressou a Portugal, ainda na altura do liberalismo, foi na altura da fuga da família real para o Brasil, e regressou. E depois, procurando, ele é visto, por exemplo, no Porto e aqui no Norte, como um grande benemérito. Porquê? Ele criou 120 escolas, ele preocupou-se com a educação, não é? Ele criou um hospital psiquiátrico que funcionou até há uns anos atrás. Ou seja, é uma figura que, perante a opinião pública, perante a população, ele é visto como um grande benemérito, tal como aconteceu com estas figuras ligadas a Bristol, ou ligado, por exemplo, ao caso de Bordeaux, e muitas outras. Agora, é importante também, ao mesmo tempo, falar dos outros, das minorias, nessa contextualização, falar do papel dos outros, e que também foram importantes para a sociedade, para o país ou para os territórios nessa época, mesmo sofrendo. Eu lembro, por exemplo, o caso da escultura de Zumbi dos Palmares no Rio de Janeiro, só foi erigida em 1986. Ou seja, é um símbolo de uma minoria e de uma resistência, de uma luta importante. Só em 1986, não é? Quantas esculturas de vários colonizadores já existiam muito tempo antes. Ou seja, derrubar pode não ser a solução, não é? Tal como destruir os documentos. Agora é preciso mostrar as várias leituras e, sobretudo, mostrar o papel dos outros nessa mesma sociedade e nessa mesma época, não é? E qual foi o verdadeiro papel dessas pessoas? Porque é que tiveram essa riqueza e esse poder? Não é? Porque há muito, esse contexto explica muito. Perfeito. Isso aí. Obrigado, então, professora Helena. Nós vamos tentar cumprir o tempo aqui agora e passar, então, para o penúltimo ponto que tocaremos. Depois a professora Conceição ainda vai encerrar com uma questão para fechar a nossa conversa. A terceira questão que nós temos aqui, ela também vai ir nessa linha de pensamento, mas abordando uma outra questão mais voltada para o ensino, que é a questão da BNCC aqui no Brasil, né, a Base Nacional Curricular. É um documento recente sobre as diretrizes curriculares para a educação básica brasileira, e nela o termo patrimônio histórico ele aparece numa busca textual rápida 6 vezes na parte referente ao componente história. Todas, no entanto, relacionadas ao 1º ao 5º ano, né, aqui no Brasil. Nas demais etapas do ensino fundamental, se nós buscarmos a expressão, assim, ligeiramente, do 6º ao 9º ensino médio, a expressão desaparece, ela simplesmente não aparece patrimônio histórico. Podemos entender que o tema não se faz presente nessa proposta curricular brasileira, não é ainda uma preocupação, será que poderíamos dizer isso? Como você percebe esse esquecimento, entre aspas, e de que forma, comparativamente, o patrimônio histórico e a educação patrimonial aparece aí no currículo português, para pensarmos um pouco essa questão comparativa, né? Que a BNCC ainda é um documento em implantação aqui, mas chama atenção essa invisibilidade. Seria essa a nossa próxima questão, então, para o debate. Ora, eu penso aqui, será que ainda não é, ou será que já foi uma preocupação e deixou de ser?
Isto porque, não sei se está entendendo, isto porque eu faço uma comparação com o que aconteceu em Portugal e em Espanha há uns anos. Isto porque vamos ao final da década de 90 e sobretudo em 2001, em Portugal era implantado o Currículo Nacional do Ensino Básico, uma grande reforma educativa e importante, e eu fiz uma análise ainda já na altura do doutorado sobre o currículo de História e sobre até que ponto é que o património aparecia na documentação. E ainda aparecia com alguma incidência interessante. E, sobretudo, a preocupação, e isto é textual, com o contacto direto com os vestígios do património. Isso é textual, com visitas, com esse contacto direto. E isso vai ter uma influência grande para justificar o meu próprio projeto de doutorado. Ora, isto em 2001. Nesse momento, com a própria educação histórica, com o movimento também de educação em museus, estava a ter um grande desenvolvimento em Portugal. E é precisamente nessa fase que eu estou que eu vou desenvolvendo os meus primeiros trabalhos de investigação, desde o mestrado e depois do doutorado. Só que ao chegarmos com a crise económica, a partir de 2008, sobretudo 2009 e 2010, isso teve reflexos também no próprio governo, que entretanto chegou ao poder em Portugal e acaba por ter influência também na política educativa, e eu fiz, e em Espanha também. Eu, na altura, isto estávamos, pronto, a partir de 2011, mas depois fiz até um artigo com um colega da Universidade de Múrcia, Sebastião Molina, em que procuramos analisar os currículos, os documentos que surgiram entretanto, os documentos curriculares que surgiram entretanto, nomeadamente as metas curriculares e a LOMCE, que é o documento que foi a base, também. Isto aconteceu praticamente ao mesmo tempo, em 2011, e analisámos estes documentos para ver até que ponto é que tinha aumentado ou diminuído a incidência do património, e até procuramos outros vocábulos, não só património, é um documento que está online, que depois pode até consultar, e ele é usado até como referência comparativamente agora com as mudanças que surgiram entretanto, e dotamos não só em relação à palavra património, mas também a palavra museus, a visita ao museu, cultura e memória, mas sobretudo património e museus. E notamos um decréscimo enorme em relação não só ao número de vezes que apareciam nos documentos curriculares, e estou a falar, no caso espanhol, feito sobretudo de educação primária da região de Múrcia, mas também a nível nacional. No caso português, foi o ensino básico todo, ou seja, até aos 14 anos, que analisei a documentação, sobretudo a nível de educação artística, ou educação visual e de história. Fiz essa análise e o colega fez, e vimos não só um decréscimo, mas também uma alteração na formulação, nos termos usados. Começou a surgir, sobretudo, em vez do contacto direto, da ideia de descoberta que aparecia no documento, na exploração, melhor dizendo, que aparecia no documento de 2001, e que teve reflexos nessa década, mas esses documentos começam a surgir, sobretudo a palavra identifica, ou seja, a ideia da memorização e de apenas recolha de informação, identifica, e a ideia de compreende, mas compreende no sentido de valoriza, compreende a importância do património, mas voltava novamente à ideia do conhecimento. Era como diz o meu colega em relação à análise do documento espanhol, é uma valorização passiva, não implica uma análise crítica e interventiva depois do aluno. Ora, e na altura eu lembro perfeitamente, aí por 12, 13, 14, quando ia ao Brasil, as nossas reflexões nas jornadas que fazíamos no Brasil, nomeadamente a de 2014 em Goiás, era de esperança que Portugal e Espanha, nomeadamente, mudassem e ficassem como o Brasil estava nessa altura, que estava a progredir, estava a educação histórica, ou seja,
E víamos com grande esperança, até para Portugal, por isso que eu digo, há que ter esperança agora também, numa mudança no sistema português, porque o Brasil estava, nomeadamente as universidades federais, estavam, e mesmo algumas estaduais, estavam a dar grandes passos, não só na ligação da educação histórica, também com a educação patrimonial, e mesmo o próprio IFAM estava a ter um papel interessante em alguns contextos. Ora, aconteceu, neste momento, com esta base curricular, eu vejo alguns elementos semelhantes ao que aconteceu em 2011 com os metas. Agora, só para passar para o aspecto seguinte, a partir de 2016, sobretudo 2017, não só por, lá está, mudança das políticas governativas, mas também com alguma melhoria da situação económica, mas sobretudo uma mudança governativa, surgiu um documento que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que reflete algumas medidas, entretanto, algumas propostas que surgiram a nível do Conselho da Europa, também interessantes, e alguns contactos, e da própria Unesco, e deu origem a um conjunto de alterações no currículo em Portugal muito interessantes, até na própria designação, que já tinha surgido antes um bocadinho essa ideia, mas depois foi posta de parte, até com a professora Isabel Barca envolvida nesse processo, mas depois com os métodos curriculares foi posta de parte, e agora surgiu, depois dessa mudança curricular, não é? Sobre a iniciativa governativa, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, um conjunto de ideias, nomeadamente aprendizagens essenciais, foram definidas como elemento essencial para a operacionalização dos programas curriculares, que ainda são antigos, mas essas aprendizagens essenciais que foram desenvolvidas para cada disciplina, e neste caso falo da de História, veio trazer novamente bastante esperança num novo tipo de ensino e de aprendizagem, em que o aluno, em que o pensamento crítico, em que o papel do aluno, não é, na construção do seu pensamento e na construção da sua aprendizagem passa a ter um papel fundamental. E é nesse âmbito que surge, não só na própria disciplina de História, mas também a passagem para uma oferta curricular nova, que eu queria só agora para terminar este aspecto e não alongar muito, uma oferta curricular que eu tive o prazer de integrar essa equipa, nomeadamente uma proposta que foi conduzida pela Associação de Professores de História, de uma nova disciplina, porque em Portugal, ao final do ensino da educação básica, os alunos do secundário seguem áreas diferentes, e há alguns que nunca mais têm História, não é? Isso é importante para lidar com tudo isto. E então surgiu esta possibilidade de uma nova oferta, é opcional, que é História, Culturas e Democracia, que olha o presente, não é? Mas também, claro, o passado, mas procurando discutir os problemas contemporâneos, mais próximos, e é uma disciplina que é oferta para os alunos que no final da escolaridade, ou seja, ao atingir os 18 anos, antes da universidade, se para aí quiserem ir, não têm História, podem escolhê-la, é opcional. E o que é que esta disciplina tem que proposta é que tem? É que veio ao encontro precisamente destas preocupações, ou seja, discutir, por um lado, porque tem um tema que é o património, é local e consciência patrimonial, que é um contributo qual tenho, pronto, muito, procurei dar algum contributo, não só em termos de pesquisa, mas também de propostas de análise. Mas, por exemplo, outro é os passados dolorosos na história, e é o cruzamento destes temas que mostra que, por exemplo, através do ensino, e neste caso são alunos já de 17 anos, 18, podem perfeitamente
e alguns deles já não têm história desde o 9º ano, ou seja, 2 anos antes, e podem voltar a refletir sobre estas problemáticas, os problemas dos passados dolorosos, as questões relevantes, nomeadamente o problema do passado colonial, nomeadamente o problema da guerra colonial, que ainda tem muitas feridas abertas aqui na sociedade portuguesa. E são temas que são dados aqui à reflexão, com um conjunto de materiais, que isto não tem programa, não tem um programa definido na grelha curricular, mas tem sim um conjunto de aprendizagens essenciais que foi então através da Associação de Professores de História, também com o professor Luís Alberto Alves, na Faculdade de Letras do Porto, Cláudia Ribeiro, e 2 colegas da Associação de Professores de História, a Miguel Barros e Mariana Lagarto, e fizemos em conjunto esta proposta, que ainda já foi aprovada, mas que ainda não se espera que no próximo ano letivo entre. Paralelamente a isto, há possibilidades de ofertas complementares de escola. Lá está, esta ideia do local e do global, que este mundo digital nos aproximou e também nos distanciou. Não é? Por um lado, podemos analisar uma situação que aconteceu ontem, ou aconteceu noutro lugar do planeta, não é? No caso deste problema de Beirute, o problema das esculturas, mas também, ao mesmo tempo, é importante também focar-nos no local, no que está próximo, porque aí sentimos mais como nosso. E, por exemplo, no currículo português atual, eu penso que a nível das secretarias de educação, municipais de educação no Brasil, isso também é possível. É uma questão depois também dos académicos e das universidades federais tentarem também lutar um pouco isso. Eu lembro em 2018, quando estive em Goiás, que se discutiu um pouco isso, até em Paraíba e noutros locais, que se estava a refletir muito sobre isso, e como a nível regional de cada um dos estados focar atenção nos seus problemas e a partir daí focar esse aspecto na aula de história. Por exemplo, aqui a nível dos agrupamentos de escolas, há a possibilidade de criar ofertas locais. Por exemplo, fiz uma proposta aqui a nível local de uma disciplina que é Cultura e Comunidades, e que era pouco tempo, um tempo semanal, mas era possível abordar o património local como fonte histórica para as aulas dos alunos, por exemplo, de 12, 13 anos, desde o património industrial ao património arqueológico, e dar as aulas mesmo fora da escola, fora da sala de aula, ir ao património próximo, ir ou mesmo a uma fábrica ou uma usina próxima e falar, os próprios pais virem falar, por exemplo, alguém que trabalha no artesanato, vir falar com os alunos, ou os alunos deslocarem-se a esse local. E aprende-se tanto assim também, né? E é muito importante isso. Mas isso é fundamental que haja, e isso é o que eu digo, há muita esperança, tem que manter essa esperança, mas é importante esse cruzamento entre o mundo académico, entre os académicos, entre os professores que estão no terreno, e não deixar ninguém isolado. Essa união, porque os políticos vão e vêm, não é? E os professores permanecem nas escolas e a formação de professores continua. E isso é que é muito importante. Não é? E essa base curricular nacional pode alterar-se. Professora Helena, por falar nos políticos vão e vêm, a esperança nossa é que algumas políticas sejam mais rápidas. E daí eu gostaria de entrar na terceira questão e última questão, que é a seguinte, que tem a ver com o que você está colocando aí para nós. Patrimônio histórico, identidade e memória, pelo que percebemos, a partir da leitura de suas investigações, estão estreitamente relacionados. Pensando nessa relação, lembro de 2 frases infelizes do atual presidente brasileiro, diante de situações que envolveram o tema patrimônio histórico recentemente. A primeira delas foi a resposta que ele deu quando ainda era candidato, ao ser questionado sobre as propostas para evitar episódios como o incêndio no Museu Nacional.
no Rio de Janeiro. Já, abre aspas, já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? Fecha aspas. Diz ele naquela época, nessa circunstância. Em reunião ministerial, cujas gravações vieram a público deste ano, ele profere outra opinião sobre o tema. O IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Brasileiro, que você fez uma referência no governo passado, né, o tanto que o IPHAN cresceu com as suas políticas públicas de valorização do patrimônio histórico, dos museus, do patrimônio imaterial também, né? Então, aí ele diz, em reunião ministerial, cujas gravações vieram a público, ele profere outra opinião sobre o tema. O IPHAN para qualquer obra do Brasil. Enquanto está lá, abre aspas, né? Eu vou reler aqui. Abre aspas. O IPHAN interrompe qualquer obra do Brasil. Enquanto está lá um cocô petrificado de índio, para a obra. O que tem que fazer? Alguém do IPHAN que resolva o assunto, né? Fecha aspas. Então, essa é a fala do presidente da República, né? Bastante desconsiderativa com relação ao patrimônio rico, que é um patrimônio histórico, o patrimônio imaterial nosso do Brasil, né? Considerando este cenário político, que hoje não favorece em nada a educação patrimonial, o que você diria aos professores e professoras brasileiros? Que conceitos, estratégias, linguagens podem funcionar como resistência a esses ataques ao patrimônio histórico, à memória e às múltiplas identidades que compõem o Brasil, o nosso grande Brasil? Como disse a professora Conceição, vem um bocadinho de encontro ao que eu estava a falar antes, e realmente acerca dos comentários do presidente do Brasil, não tenho muito a dizer. É um tipo de comentários que eu tenho visto muito semelhante a outros na comunicação social, infelizmente. Mas o que eu tenho a dizer em resposta a isso é que, mais uma vez, é muito importante continuar reforçando o papel dos educadores, e aqui não estou a falar só dos professores, desde o ensino básico, fundamental, secundário, superior, todos, mas os educadores também de museus e as pessoas que estão ligadas a estas associações e a estas instituições como o IPHAN, ou então outro tipo de arquivos, bibliotecas, tudo isso. E é muito importante, sobretudo, em algumas situações, estabelecerem parcerias. Isso é fundamental. E já que estava a falar de vestígios dos indígenas, enquanto estava falando, eu lembrei precisamente uma situação que foi celebrada há poucos dias aqui em Portugal, que tem a ver com a ida do atual secretário-geral da ONU, António Guterres, no fim de semana passado, aqui no norte de Portugal, ao Museu do Coa, e há uma região que é Património da Humanidade desde 1998, que é das gravuras rupestres do Coa. E precisamente como é que uma união, mesmo que quando a própria comunidade local não está para isso, não está consciente da importância disso, e por isso tem que ser alertada e ter sensibilizada, se os académicos, se os educadores se unirem nesse aspecto, e utilizando todas as formas de divulgação, seja por petição, seja outra, não é? Que hoje em dia circula tanto, algo pode ser feito. Eu recordo, no caso de Portugal, foi em 1995, que um conjunto de arqueólogos e de académicos alertaram para a destruição de algo único, que depois foi assim classificado como algo único no mundo, e sobretudo aqui na Europa, onde são tão conhecidas as pinturas rupestres, nomeadamente na França, no norte de Espanha, etc., mas gravuras ao ar livre era uma quantidade imensa.
ainda algumas continuam a descobrir-se, e continuam pelo Douro Internacional e pela zona espanhola, da meseta espanhola, Serra Verde, e entretanto, alertou precisamente essa comunidade académica e pessoas ligadas a museus, movimentaram-se e conseguiram fazer com que uma barragem hidroelétrica já estava a começar a sua construção, isto em 95, repare, o processo é relativamente rápido. Em 1998, a Unesco considera o local, que é extenso, são muitos quilómetros, como património da humanidade. Ou seja, é todo um processo que foi relativamente rápido, porque muitas pessoas, nomeadamente, como eu digo, do meio académico, agiram. E o interessante é que eu lembro perfeitamente na altura, a comunidade local, os jornalistas iam entrevistar as pessoas, a televisão cobriu durante várias semanas toda essa polémica, e as pessoas inicialmente porque não estavam para isso sensibilizadas, e talvez mesmo nas escolas essa problemática não tivesse ainda chegado, e então as pessoas diziam, não, nós precisamos de trabalho, a construção da barragem vai dar trabalho, vai produzir eletricidade e vai dar trabalho a muitos operários, e é isso que nós precisamos, que é uma zona do interior que está despovoada, é isso que precisamos. Ora, 25 anos depois, não é? Na altura era primeiro-ministro o atual secretário-geral, por isso foi homenageado agora, acabou por ceder e não foi construída a barragem. No lugar da hidroelétrica, um pouco mais acima, foi construído o Museu do Coa, e são centenas de milhares já de visitantes, ou seja, a zona acabou por reconverter economicamente, não é? Adaptou às novas circunstâncias, ao turismo e à presença até de vários arqueólogos a nível internacional e congressos, visitas constantes ao longo do ano, porque são sempre normalmente feitas com guia, ou seja, a dinâmica económica. E hoje em dia, se for perguntar, desde um jovem até um idoso, e os jornalistas fizeram isso, se valeu a pena a não construir a barragem, a resposta é altamente, em grande percentagem positiva. Foi um processo, noutras situações não aconteceu o mesmo, mas isto é realmente um exemplo interessante. E eu voltava agora também, para não demorar muito, mas se houver precisamente esta preocupação, eu sei que em certas situações é muito complexo, nomeadamente no Brasil, basta pensar no problema da Amazónia, não é? Destruição, não falamos só do património histórico no sentido monumental, vamos falar também do património natural, do património imaterial. Num dos cartazes colocava a imagem de uma índia, não é? Com máscara e com os seus símbolos. É um pouco complexo. Por exemplo, num artigo, em artigos que fiz com 2 colegas aí do Brasil, a Ana Paula Squinello e também com Jacqueline Zarbato, no Mato Grosso do Sul, não é? Precisamente com vestígios, penso que foi com assim, Ana Paula Squinello, num deles, precisamente vestígios de pinturas rupestres, é? Que trabalhou com os seus alunos e da presença de indígenas. Ou seja, como estava dizendo Conceição, é realmente, o Brasil é riquíssimo, tem um património imenso, a todos os níveis, muito antes dos portugueses chegarem, não é? Tem todo um processo histórico incrível e que faz parte da vossa história, faz parte da vossa história e da história do mundo, não é? Da história da América e da história do mundo. E hoje em dia, com estes meios digitais, é tão importante que seja partilhado, mas antes de ser partilhado tem que ser, não é? Ser divulgado tem que ser, ou ao mesmo tempo tem que ser protegido, não é? Tem que ser protegido. Aquilo que eu dizia para as esculturas, em relação às esculturas,
se as elites do poder não querem fazer desaparecer certas esculturas e querem fazer desaparecer os vestígios não é, desse rico património arqueológico, imaterial, não é, do saber fazer, da ancestral, e é isso que não pode acontecer, não é? Tudo é importante. E começa a nível local, e sobretudo, aí sim, a nível local. Não é? Porque esta ideia do local é muito interessante. Que se queremos que seja conhecido, não é? Os nossos laços, os nossos vínculos podem ser fortes com, por exemplo, com um monumento, com uma pirâmide do Egito, não é? Ou com um grande ícone das 7 maravilhas do mundo antigo. E por que não também com o nosso património mais próximo? Afinal, é com ele que nós temos os vínculos mais próximos, não é? Não sei. Só para terminar, algo que vai ser breve aqui na Europa, em breve, as jornadas europeias do património este ano, que se realizam de 25 a 28 de setembro, este ano tem a designação, o tema é Património e Educação. Lá está. Um tema que é de discussão pública. As jornadas europeias de património é algo que se faz nos museus, nos sítios arqueológicos, nos municípios, é algo que envolve nos artistas, no teatro, etc. Ou seja, é algo que envolve as universidades, envolve os museus locais. São jornadas feitas em grande escala nesses 3 dias, que qualquer pessoa pode participar, pode propor. E repare, o tema este ano é precisamente património e educação. Lá estão. E os vínculos, o elo de ligação são as pessoas. Somos todos nós. Não sei. Excelente. E o professor Breno lembrou aqui também que agosto é o mês do patrimônio histórico, né? É o mês comemorativo em homenagem. E temos diversas experiências, então, acontecendo. Aqui nós temos um participante que é o Hugo, novamente. O Hugo já havia se manifestado antes. E ele indica aqui um bom exemplo, que em Curitiba ele é historiador responsável pela orientação da equipe de ação educativa da educação patrimonial da prefeitura. Lá eles recebem anualmente cerca de 15 mil alunos do ensino fundamental, médio, universitário, e são 7 roteiros nos quais a cidade é a nossa sala de aula. Então, é aí um bom exemplo para ilustrar isso que a professora Helena está dizendo, dessa riqueza e dessa potencialidade que a gente percebe na aproximação entre patrimônio e ensino de história, né? Então nós vamos já indo para... Que proposta bacana é essa de Curitiba? Eu tive contato com algum desses roteiros através da professora Rosi Gevaert, há uns anos. Não sei se serão os mesmos, foi precisamente algo em Curitiba que ela até me ofereceu uns caderninhos, uns roteirinhos, numa das vindas dela aqui à Europa, aqui a Portugal, e por isso parabéns ao Hugo por esse trabalho, por esse projeto. Muito interessante. São várias iniciativas que a gente conhece, né? De resistência também, como a gente dizia. E ainda mais um comentário aqui, um comentário da Camila, e a Camila diz assim: acho interessante o ponto de vista da contextualização associada ao dar a voz ao outro, como a professora Helena enfatizou, mas queria colocar uma outra questão, que até que ponto as nossas cidades conseguem dar destaque a essas outras narrativas, né? Os principais marcos da nossa paisagem já são dominados por narrativas de poder. E a Camila ficou pensando, então, se não poderíamos considerar benéfica a derrubada dos monumentos ou a realocação. Então ela coloca aqui, né, o contraponto. E assim temos diversos comentários, vários participantes. Infelizmente estamos chegando ao final aqui, o nosso tempo limite é 1h30. Então nós queremos agradecer muito a professora Helena pela sua participação. Eu já vou passar a palavra então para a professora Helena e a professora Maria Conceição encerrarem. Só antes alguns avisos, então, eu finalizo aqui agradecendo à História Revista, a equipe que nos apoia nos bastidores, né? O professor Breno, que idealizou esse projeto das lives, a professora Adriana, a Silene, e toda a equipe que faz parte, o Lenard, a Lorena também, a equipe da revista, né? Que vão nos auxiliando e apoiando. E nós convidamos também, queremos aproveitar para visitar o site da História Revista, que tem uma publicação recente agora, sobre Machado de Assis, né, o dossiê. Então aproveite também para ler os nossos artigos. E lembrando que ano que vem a revista completa 25 anos de existência. Ela surgiu em 1996.
Então, essas lives também vem aproveitar esse momento também de comemoração, né? A próxima live será no dia 19 de agosto, às 17 horas, nessa página. Nós organizamos quinzenalmente, infelizmente ontem tivemos esse pequeno problema, mas a princípio é às quartas-feiras, e a professora Adriana Vidotti estará conversando no dia 19 com o convidado, que é o Itamar, só um pouquinho, que eu perdi aqui, o próximo é o Itamar, né? Adriana, isso. Ele é geógrafo, doutor, com estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, e é autor de livros como Torto Arado, Oração do Carrasco, que são livros premiados e finalistas de premiações literárias, que ela vai estar conversando com ele sobre pesquisa acadêmica, criação literária em tempos de pandemia, enfatizando questões étnico-raciais e invisibilidades sociais. Então, vai dar continuidade, né, ao assunto que começou aqui, que é essa questão da multiperspectiva, dos diversos patrimônios, das diversas narrativas. Aqui nós somos 3 historiadores brancos falando sobre patrimônio, mas temos que ouvir as diversas outras narrativas, né? Eu mesmo pesquisei também na região sul do Brasil, e chama muita atenção da valorização que os alunos têm lá na educação básica, lembrando sempre do patrimônio com vinculação à identidade europeia. E chama atenção essa invisibilidade de outras narrativas que são urgentes também. É isso, então, eu agradeço e passo a palavra final para a professora Helena, professora Conceição, que vão encerrar a nossa live de hoje. Obrigado. Então, passa a palavra à professora Helena, né, Helena? Eu só tenho a agradecer imenso esta possibilidade, esta partilha, desta reflexão, e estou à disposição para o que entenderem necessitarem, nomeadamente partilha de alguns materiais, o que entenderem. Pronto, e resta-me realmente agradecer muito esta possibilidade, este convite para partilhar convosco estas reflexões nestes dias tão turbulentos. Agradecemos a todos e a todas que estiveram presentes nessa live e dizer que, de coração, agradeço imensamente a professora Helena. A professora Helena é uma pesquisadora, colega também aí do campo da educação histórica, e tem feito conosco aí no Grupo de Educação Histórica do Brasil, assim, importantes discussões sobre essa questão do patrimônio, mostrando para a gente a importância do patrimônio, a importância do nosso trabalho, do dia a dia, das nossas lutas como pesquisadores e como professores de história. Aí, deixando uma contribuição, né, nesse momento tão, assim, e que a gente não se encontra mais, mas esse momento que a vida da gente virou uma história uma pandemia que traz uma história virtual para nós, né, gente? Então, agradecemos a todos, a professora Helena, um abraço muito forte, espero que essa pandemia, em breve, tenhamos remédio que possamos combater esse vírus e que nos dê a liberdade de nos encontrarmos novamente para as nossas discussões, para trocarmos aí ideias sobre patrimônio, sobre questões sociais, uma série de questões aí que a gente, tão importante para nós historiadores, tão importante para a nossa historiografia, né, a compreensão do mundo, entender o trabalho que o grupo de educação histórica tem feito no todo, assim, com várias temáticas possíveis de serem estudadas, de serem pesquisadas, tanto em Portugal como no Brasil e em outras partes do mundo também, né? Então, Helena, muito obrigado ao pessoal da equipe da História Revista, a professora Adriana Vidotti, editora-chefe da revista, ao Breno, que também é o coordenador das lives, e a toda a equipe aí, ao Ricardo Lenarte, a professora Ocilene, a Lorena, a todos que têm colaborado muito aí com essas discussões nossas virtuais. Então, tchau a todos. Tchau, Helena. Tchau, Cristiano.